Olá, sou Luciana Santana, nutricionista e coach de emagrecimento, e vou estar aqui toda semana para falar para vocês sobre o tema desse mês, que é segredos para o emagrecimento saudável. Semana passada nós falamos sobre o planejamento do emagrecimento e você provavelmente já começou o seu emagrecimento. Hoje nós vamos falar de um tema que causa muitas dúvidas, que é o que você pode comer e o que você não pode comer para nutrição adequada no emagrecimento. O que você deve preferir? O que você deve evitar? Bom, para começar esse tema, a gente precisa falar uma coisa bem básica, que é sobre os macronutrientes. Então, nós temos quem? Proteínas, carboidratos e gorduras. Então, a gente precisa saber equilibrar esses nutrientes na nossa alimentação. Para falar de carboidratos, a gente tem que falar de quem? São as massas, arroz, pãozinho, torradinhas, frutas também e alguns vegetais são fontes de carboidrato, que nada mais é, gente, do que açúcar. Então, a gente tem que ter cuidado com o carboidrato? Sim, com certeza. Saber escolher os melhores carboidratos é um dos segredos da alimentação saudável para o emagrecimento. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que preferir as frutas que têm menos carboidrato. Ou seja, a maçã, a pera, a gente pode colocar a laranja com bagaço, a gente pode colocar também o coco seco, o próprio abacate, o próprio caju. Esses são alimentos que ajudam no emagrecimento, frutas que ajudam no emagrecimento. E os vegetais são principalmente os crus. Então, repolhos, couve mais refogadinha, né? Vários folhosos verdes ajudam no teu emagrecimento. Em relação aos pães e massas, a gente também tem que ter muito cuidado. Então, no caso, o pão integral, o arroz integral, ele ajuda no emagrecimento, sim, mas você tem que ter moderação na quantidade. Não dá para comer 3, 4 pães integrais e nem várias colheres de arroz integral, que não vai te ajudar no emagrecimento. Ok? Então, para falar de gorduras, a gente tem que falar de gorduras boas. As gorduras boas são quem? Castanhas, nozes, são as oleaginosas que a gente chama, e elas são importantíssimas para o emagrecimento saudável. E também a gente precisa falar das proteínas. As proteínas nada mais é do que carne, peixe, frango, leite, ovos. As proteínas são excelentes para o emagrecimento. Você consegue emagrecer comendo bastante proteína, mas cuidado, cada caso é um caso. A individualidade bioquímica é muito importante para a gente observar. Então, o adequado é você procurar um profissional nutricionista para fazer essa alimentação saudável. Mas com essas dicas, você com certeza já pode começar o seu emagrecimento, começar a mudança de hábitos alimentares e se sentir assim muito mais saudável e muito mais disposto. E claro, é muito importante a gente falar o que evitar para ter um emagrecimento saudável. Bom, algumas frutas são um pouco vilãs do emagrecimento. Por exemplo, a banana, a melancia, a gente também tem a uva. São frutas mais calóricas, que ajudam o quê? Ajudam a aumentar o açúcar no sangue e com isso dá mais vontade de comer carboidratos de alto índice glicêmico. Então, você deve evitar esse tipo de fruta. Você também deve evitar arroz branco, macarrão branco, né? Muitos produtos refinados industrializados. Eles têm muito sódio e ajudam a inchar a gente e prejudicam demais o nosso emagrecimento. E o tema do mês é segredos do emagrecimento saudável. Semana que vem a gente vai falar um tema muito interessante, que é como adquirir habilidades para esse emagrecimento saudável. E você vai saber tudo sobre isso. E até a próxima semana.